Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu, e no caminho Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei. E assim os dois foram juntos até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e lhe perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. E assim os dois foram até Jericó. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe de você? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar nisso. E aí Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram, e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio, os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou, bateu com ela na água, a água se abriu, ele e Eliseu passaram para o outro lado, andando em terra seca. Aí Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça para você ou por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Pretensioso ele, né, gente? Versículo 10. Elias disse: esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando, conversando, e de repente um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou um do outro. Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio, depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você deseja nesta noite ouvir a palavra da parte do Senhor, então ore comigo, peça a Deus, para que Deus me conceda a graça de poder anunciar a sua palavra para você. E peça também ao Senhor que dê a cada um de nós ouvidos sensíveis para o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nesta reunião. Te louvamos, Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo. Te louvamos pelas oportunidades que já tivemos nesta noite de cantar canções em tua honra, de poder declarar que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, de podermos declarar, Senhor, que o teu Espírito Santo deseja nos preencher, Senhor, com a sua graça, com o seu poder. E neste momento eu peço humildemente ao Senhor, usa a minha vida, ó Deus, para transmitir toda a palavra que o Senhor tem colocado na minha mente, no meu coração, para a tua igreja nesta noite, e que nós sejamos edificados para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus irmãos, lendo esse texto hoje, me veio uma palavra que eu desejo falar com vocês. Eu quero falar sobre a importância da lealdade, ou seja, uma qualidade que todos nós cristãos
devemos possuir. Nós somos chamados por Deus para sermos leais ao Senhor, para sermos leais aos seus propósitos. E a Bíblia, ela nos traz muitas histórias de homens, de mulheres que foram leais ao Senhor, que foram leais aos seus propósitos e por isso alcançaram a bênção, o favor do Senhor. Tem uma passagem lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 3 e 4, é um conselho, onde o sábio diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde sempre bem guardado ou bem gravado no seu coração. Se você fizer isso, ou seja, se você guardar, conservar no coração a lealdade e a fidelidade, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Pessoas que são leais são pessoas agradáveis. Pessoas que são leais são pessoas merecidamente respeitadas. Porém, queridos irmãos, ser leal ou encontrar pessoas leais não é algo tão simples como parece. Eu penso que muitos de nós que estamos aqui, também quem está nos assistindo, já viveu situações onde a sua lealdade foi colocada à prova. Ou seja, situação onde você teve que demonstrar através de suas atitudes que você é uma pessoa leal ao Senhor. Infelizmente, nem todos são fortes ou foram fortes suficiente para vencer a tentação da deslealdade. Principalmente quando diante de você está alguma situação que pode lhe oferecer algum prazer ou alguma vantagem pessoal. Então é muito fácil dizer que somos leais, mas é muito difícil ser leal, porque quando somos submetidos à prova, muitas vezes podemos, por um momento de falha, por um momento de falta de vigilância, nós podemos acabar cedendo à deslealdade. De igual modo, eu também penso que muitos aqui já foram vítimas ou foram vitimizadas pela deslealdade de alguém que te prejudicou em algum momento, no trabalho, na escola, na família e, por que não dizer, na própria igreja. De repente, você sofreu com a deslealdade de alguém que talvez nem percebeu, mas pode ter te prejudicado, né? Por isso que é difícil encontrar pessoas leais. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 6, diz assim que todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja bom e fiel. Na versão internacional é mais claro e fala assim, que muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Então, nós devemos sempre ter cuidado como servos e servas do Senhor, tanto para sermos leais em relação à vontade de Deus para a nossa vida, como também para não incorrer no erro de, por algum momento, sermos desleais para com o Senhor. A história de Elias e Eliseu, ela vai nos ensinar algumas lições importantes sobre a lealdade. Nós devemos exercer, devemos ter lealdade, não somente em relação a Deus, mas nós precisamos também ser leais em relação à nossa família, nós precisamos ser leais em relação aos nossos irmãos em Cristo, sabe, no relacionamento social, no trabalho, nós precisamos agir sempre com lealdade. Eu estava meditando um pouco a este respeito e eu cheguei à conclusão que um dos fatores que contribui para o crescimento da igreja é a lealdade de seus membros. Uma igreja cresce
quando seus membros são leais aos propósitos de Deus para aquela igreja. São duas verdades importantes que a gente deve sempre observar. A primeira é que não existe comunidade ou igreja no sentido de organização sem membros. Nós só estamos reunidos aqui como comunidade, como igreja, porque vocês estão aí. Porque se vocês não estivessem aqui, nós não seríamos uma comunidade. Seria uma pessoa falando no microfone para os bancos. Da mesma maneira, nenhuma comunidade ou igreja resiste sem a lealdade de seus membros. Se cada um de nós não estiver comprometidos com o propósito, com a visão da igreja, se cada um de nós não estivermos comprometidos com a nossa participação no corpo, a comunidade deixa de existir. Então, nós precisamos pedir, orar ao Senhor. Esta provavelmente a última mensagem que eu estou pregando do ano, porque a semana que vem a gente vai estar falando mais de Natal, momento de confraternização, e eu quero deixar esta palavra para a igreja, que nós possamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós sejamos leais, mas não leais apenas no falar, mas leais também nas nossas condutas. Porque é através da nossa conduta, do nosso testemunho, do nosso viver diário, que nós vamos mostrar para as pessoas que verdadeiramente fomos transformados pelo poder do Evangelho. E uma vez que nós somos transformados, então nós seremos capazes também de transformar vidas de outras pessoas, ajudar nesse processo, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós cristãos que são leais ao Senhor, que são leais à sua palavra, que estão verdadeiramente comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Deixando um pouco de lado a questão igreja e falando da nossa sociedade, a gente vai ver que a lealdade é algo imprescindível em qualquer setor da sociedade, necessário. Na política, por exemplo, a gente vê o nosso país sofrendo com a deslealdade no meio político, no meio empresarial, os governos, organizações sociais, infelizmente também na igreja cristã, pessoas sofrendo com a deslealdade. Só para a gente entender um pouco, né, o quanto é perigoso estar num ambiente ou próximo de pessoas desleais, eu vou falar só sobre 3 exemplos aqui. Vou tentar ser bem breve, porque esse não é o foco principal da mensagem. Mas, por exemplo, deslealdade comercial, né? Ou seja, quem aqui já foi alguma vez no mercado e você queria comprar um determinado produto, aí você vai andando pelas prateleiras, tal, aí você chega naquela prateleira aonde deve estar o seu produto. Só que misturado ao seu produto tem outros produtos. E aí tem um preço pequeno embaixo, com um preço bem baixo. E se você não tomar cuidado, você acha que está comprando o seu produto, quando na verdade você está comprando outro produto pelo preço mais baixo. Aí chega no caixa, quando vai passar, aí você toma aquele susto, né? A moça fala, mas eu vi lá, estava. Não, você viu o preço do outro. Isso é deslealdade. Isso é muito comum. Isso tá impregnado na nossa sociedade. Esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, outra coisa que a gente pode falar é sobre aquela coisa de comprar, me perdoe aqui os nossos irmãos que são comerciantes, mas vender um produto com preço à vista em X parcelas. Você já viu isso? Grande promoção. Compre tal coisa por um valor X e pague em 12 vezes. E aí a pessoa fala, uau, é um grande negócio, eu estou comprando à vista para pagar em 12 vezes. Não, você está pagando o juro embutido. Isso é deslealdade. Então, deslealdade no comércio. Mas vamos falar de deslealdade na política. Quem já viu, por exemplo, político, né, se infiltrar num grupo adversário, mudar de partido, para depois descobrir os segredos do grupo adversário e poder lá na frente usá-los em seu próprio benefício? Quem já viu políticos, aliás, está tão difícil essa questão,
políticos que mudam de ideologias a todo momento. Aí ele levanta uma bandeira X, né? Eu sou defensor de tal coisa. Aí você fala, esse eu me identifico com ele, porque eu também defendo as mesmas teses. E aí você vota nele, aí depois ele fala, não, agora eu já não defendo mais aquilo, agora eu estou defendendo tal coisa. É deslealdade. Agora, por que não falar de deslealdade na igreja? Deslealdade na igreja, por exemplo, denominações que trabalham para subtrair membros de outras igrejas. Outro dia eu disse para uma irmã, ela está aqui, não vou dizer quem é, mas eu até brinquei com a irmã e falei assim que para alguns é muito mais fácil pescar no aquário do outro do que evangelizar. Porque já pega filho crescido, já pega filho falando, cantando, tocando, pregando. Então denominações que trabalham com o propósito de subtrair membros de outras igrejas. Isso é deslealdade. E nós não ensinamos isso, porque o reino de Deus é um reino de pessoas leais. E nós precisamos trabalhar para evangelizar, para ganhar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e não querer subtrair, tirar o nosso irmão que está firme, está servindo ao Senhor com alegria na sua igreja, para de repente prejudicá-lo na fé. Às vezes, exposições de questões internas para denegrir os líderes ou outras denominações, irmãos, como isso pulveriza, né? Alguém descobre alguma situação envolvendo um líder ou uma igreja e daqui a pouco aquilo explode. Isso é deslealdade, principalmente se partir de nós cristãos. Favorecimentos e ordenações pastorais baseadas em interesses financeiros e por aí afora. Nós precisamos tomar cuidado. Antes de falar de lealdade, nós precisamos entender que existe o oposto dela, que é a deslealdade, que é um processo que muitas vezes age de maneira muito silenciosa. Às vezes a pessoa não percebe que ela já está nesse processo de se tornar alguém desleal. Ela simplesmente vai entrando porque assim... como é que surge a deslealdade? A pessoa, ela manifesta o interesse, demonstra interesse por algo, e sem perceber, ela começa a ser consumida pelo desejo de ter aquela coisa. Ou a pessoa, de repente, ela olha para alguém e ela quer ser como o outro. E aí ela começa a desejar ser como o outro, começa a imitar o outro, e de repente, sem que ela perceba, ela vai sendo consumida pelo desejo de ser o outro. E aí o que vai acontecer? Esse desejo, quando perde o controle, ele leva a pessoa a começar a agir desrespeitando a ética, os valores, os princípios bíblicos, e aí a pessoa começa a entrar no caminho da deslealdade. Alguns outros exemplos de como surge a deslealdade, porque precisamos estar atentos. Às vezes o desejo de ser independente, de não ter controle, independência no sentido de não ter controle, de não ter que seguir regras, de não ter que agir sob supervisão, de não ter que prestar contas. O crente em Cristo, ele sabe que ele é dependente de Deus. O crente, ele sabe que a única independência verdadeira que ele deve possuir é a independência com Cristo. Qualquer semelhança com o nome, nada a ver. Mas é a independência com Cristo. Mas o crente sabe que para tudo ele depende de quem? De Deus. Antes de tomar qualquer decisão, consultar o Senhor. E não só consultar, mas aceitar a vontade de Deus. Eu já vi muitas pessoas que dizem que consultaram ao Senhor sobre o que queriam fazer, mas na verdade não ouviram a voz de Deus. A pessoa, ela não consulta, ela comunica, tem uma diferença. Consultar a Deus é: Senhor, eu devo fazer ou não devo fazer? Isso é consultar. Agora comunicar é: Senhor, eu estou falando que eu vou fazer tal coisa. Aí a pessoa diz: pronto, já orei, já falei com Deus, está tudo certo. Nós precisamos tomar cuidado, porque a deslealdade, ela surge de uma maneira muito sutil, e às vezes sem a gente perceber, nós vamos entrando por esse caminho
E uma vez que nós entrarmos por esse caminho, o perigo é muito grande, não só para nós, mas para aqueles que estão também à nossa volta. Outra coisa que causa muitas vezes a deslealdade é aquela sensação ou sentimento de estar sendo ofendido. Talvez você conheça pessoas assim, que se ofendem por qualquer coisa. Pessoas que se ofendem por qualquer coisa, né? Trazendo para uma linguagem mais coloquial, pessoas cheias de mimimi, né? Muito dodói, não são pessoas confiáveis. São pessoas que geralmente não gostam de ser contrariadas, porque a sua visão é uma visão muito unilateral. E se alguém fala alguma coisa que contraria, a pessoa já começa a se sentir ofendida e às vezes quer até mesmo revidar porque não aceita. Na vida cristã, queridos, essas pessoas, quando são advertidas ou são orientadas às vezes sobre o que fazer, elas preferem renunciar, abrir mão do que estão fazendo, do que aceitar a correção. Isso é deslealdade. Você imagine um líder de ministério que é advertido acerca de uma determinada situação, e aí o pastor fala: olha, você tem que fazer assim, 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 porque a palavra tem que ser pastoral, a visão ela tem que partir da liderança da igreja. E aí o líder olha e fala assim: desse jeito para mim não dá. Isso é ser desleal. Isso é deixar às vezes o seu pastor, o seu líder na mão. Você está dirigindo um grupo e de repente alguém fala assim: se não for desse jeito eu estou fora. O seu líder vai sofrer por causa da deslealdade. Outra coisa é a preferência pela passividade ou pela indiferença que ocorre quando a pessoa ela não se sente ofendida e sai, ela fica passiva, indiferente. Como assim? Ela simplesmente não faz nada. É aquela pessoa morna, sabe? Em relação às responsabilidades que tem. Já que não é do meu jeito, eu vou ficar aqui sentado e não vou sair também, não vou fazer. Olha o que o Senhor diz em Jeremias 48:10. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Se nós temos uma responsabilidade para fazer algo na obra de Deus, não podemos fazer relaxadamente. Isso é ser desleal com o chamado, é ser desleal com a vocação, com o propósito de Deus para a sua vida. Então pessoas que se tornam passivas, geralmente começam a agir pela preguiça, são relaxados, não têm atitudes, vê as coisas acontecendo e não fazem nada, porque não querem assumir responsabilidade. Eu estou falando de igreja, mas isso se aplica ao lar, à casa, isso se aplica ao trabalho. Quantas pessoas que se dizem cristãos, não vou dizer quantos cristãos, mas quantas pessoas que se dizem cristãos, que às vezes são dispensados dos seus trabalhos, porque são relaxados, são preguiçosos, porque não querem fazer as coisas certas. Se o teu patrão te contratou, está pagando pelo teu tempo, ele tem o direito de exigir de você o que ele quer, ele é o patrão. A gente aprendeu isso na escola dominical hoje de manhã. Às vezes a pessoa, ela tem receio da opinião dos outros, então é aquela coisa: eu não vou fazer nada. Lembra da parábola dos talentos? Aquele servo que recebeu uma, qual foi a desculpa dele? Ele não foi leal com o seu senhor, porque na hora que ele recebe o talento, ele poderia dizer: Senhor, eu não tenho condições. Mas o que ele faz? Ele pega e fica quietinho, não faz nada. E aí o tempo passa. Quando o patrão volta, o que ele vai dizer? Eu sei que o senhor é muito rigoroso, que o senhor exige muito, o senhor pede muito, e aí, para não ter problemas, eu não fiz nada. Olha a palavra do Senhor: maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Nós não podemos de maneira alguma, aqueles que são chamados pelo Senhor, agir com deslealdade em relação ao que nós recebemos do Senhor. Quando não dá certo ficar calado, aí tem aqueles que partem para a crítica e para a murmuração. Gente,
Nós precisamos tomar muito cuidado com os críticos e murmuradores. Eles são muito desleais. Por que são desleais? Porque falam muito e fazem pouco ou nada. Você pode ver que quem critica, geralmente, não faz nada. Ou seja, a pessoa, às vezes, ela tem que dizer alguma palavra para alguém, mas ela nunca chega na pessoa certa para dizer. Ela prefere espalhar o seu descontentamento. Eu não concordo, né? Isso não está certo, porque se fosse de tal jeito, está semeando contenda, está sendo desleal. Porque a contenda é como se fosse um bichinho, sabe, um vermezinho, que quando a pessoa vai espalhando, aquele bichinho vai crescendo, vai se multiplicando, vai contaminando todo mundo, e daqui a pouco existem pessoas que vão estar doentes, espiritualmente falando, pessoas que vão se desviar da fé, e aí o murmurador continua lá, o fomentador. Sabe, o funcionário que critica o chefe para os colegas, por que não fala para o chefe, né? Vamos falar de trabalho. Tem algum problema com o seu trabalho? Não está satisfeito? Aí chega para o colega, chega para a mulher da limpeza, porque ela vai em todos os setores, todos os ambientes, né? Aí chega para ele e fala, eu não concordo com tal coisa. O crente não pode fazer isso. Porque aí começa a espalhar contenda. Por que não chega e fala aí daqui a pouco, quando é chamado no RH da empresa, né? Vai todo feliz esperando, promoção, né? Fui atendido, chega lá, dispensado. O cônjuge que fala mal do seu parceiro para outras pessoas, às vezes para estranhos. Gente, olha, é tanta situação que acontece, não vou contar os cases aqui para vocês, mas de pessoas que às vezes eu nem conheço, e aí olha para a gente, eu não sei, parece que pastor tem uma cara de quem ouve, né? Aí as pessoas chegam, começam a falar problemas particulares, pessoais. Meu Deus, por que não fala para a pessoa? Vai falar para outro para quê? Tem que resolver com quem faz parte do problema e não com o outro. O crente que reclama da igreja, da liderança para outros membros, mas não ajuda a melhorar. Filhos, e aí eu não estou falando de filhos criança não, tá? Eu estou falando de filhos adultos, que criticam seus pais, mas não faz nada, não muda de casa, não segue a sua vida, mas querem mudar os seus pais, só que não fala, vou falar para os outros. O que esse texto nos ensina sobre lealdade? Irmãos, eu não sei se essa palavra está boa para você aí, mas se ela está doendo um pouquinho em você, fique tranquilo, porque doeu primeiro em mim. Mas o que esse texto ensina sobre lealdade? Vamos falar de lealdade primeiro. A pessoa que é leal ao Senhor, ela sabe, ela entende, ela compreende, ela não tem dúvidas de que as coisas acontecem no tempo de Deus. Então, se hoje não está bom, em vez de murmurar, ela canta um hino de louvor a Deus. Se amanhã não está bom, ela vai orar. Se depois amanhã continua ruim, ela vai ler a Bíblia. Mas ela não murmura, porque ela sabe que as coisas acontecem no tempo de Deus. Olha o que diz o versículo 1. Chegou o tempo do Senhor Deus levar Elias. O que o texto está dizendo? Chegou a hora. Eu sei que é natural, talvez alguns de vocês aqui também tenham esse desejo no coração aqui, de um dia estar diante de Deus, sabe? De receber das mãos do Senhor, lá o prêmio pela sua vitória, pela sua fidelidade. Eu penso que é até normal a gente sonhar um pouco com essas coisas. Eu vou perguntar aqui, mas não levanta a mão não. Aqui, quem já sonhou com o céu? Imaginou como vai ser quando eu chegar na presença do Senhor, o que eu vou ouvir da parte de Deus? Como será lindo! Isso é muito bom, aliás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou sobre como você será levado para estar com o Senhor? Pastor, o ano está terminando, eu estou pensando no Natal e você está falando de estar com o Senhor? É a hora propícia para isso. Você já parou para pensar nisso? Como será? Então vejam bem, o texto diz que chegou o tempo de Deus levar Elias.
E o interessante, queridos, é que nenhum de nós sabe quando será esse tempo, mas ele vai chegar para mim, ele vai chegar para cada um de vocês, o tempo do Senhor levar. E aí vejam bem, Deus planejou levar Elias, e Deus planejou levar ele de uma maneira que ele nunca imaginou, né? Talvez quando eu perguntei aqui se você já pensou como você será levado, você falou, eu penso em estar dormindo, de repente eu estou sonhando com o céu, né, com os anjos, e aí, uau, morri. Mas Elias, ele não foi levado da maneira que ele pensou. Porque se você ler a história de Elias, ele queria ser levado lá atrás, quando ele orou e falou assim, Senhor, para mim basta, que venha a morte. E aí o Senhor falou, Elias, chega de mimimi, come e vai caminhar, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Então vejam bem, Deus decidiu dar a Elias um prêmio que nunca passou pela sua cabeça. Sabe por quê? Deus faz tudo no seu tempo kairos, é no tempo de Deus. Então nenhum de nós deve ou nem pode pressionar a Deus para fazer as coisas no seu tempo. Não é no teu tempo, meu irmão. Não é no teu tempo, minha irmã, mas é no tempo de Deus. Deus age de acordo com o calendário dele. É o relógio dele, não é o nosso. E quando chega a hora determinada por Deus, ele trará a recompensa que cada um merece. Então o crente que é leal, ele aprende a esperar no Senhor. Ele está sempre confiando no Senhor. Ele não fica dizendo para Deus o que Deus deve fazer. Ele não fica dizendo para Deus como que Deus deve agir, qual que é a melhor maneira. Ele apenas é leal aos propósitos de Deus. Chegou o tempo de Deus levar Elias. Ou seja, Deus quis levar Elias e pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Seja fiel, seja leal ao Senhor, porque quando chegar o tempo de Deus na tua vida, o que Ele planejou, o que Deus decidiu fazer, vai acontecer na sua vida. Não foi o que Elias quis, mas foi o que Deus planejou. Deus faz do seu jeito. Quem é leal não discute com Deus, aceita a vontade do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos é que a lealdade significa incluir Deus, você e aqueles que estão à sua volta. Lá no versículo 2 diz assim que Elias falou para Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Mas qual foi a resposta de Eliseu? Eu juro pelo Senhor que eu não vou te deixar. E aí os dois foram para Betel. Essa é uma característica da natureza de todo crente, lealdade. Lealdade à vontade de Deus que está expressa na Bíblia. Você conhece a vontade de Deus para a tua vida? Não é a vontade que nós imaginamos, mas é a vontade que está aqui na palavra do Senhor. Sabe, ser leal consigo mesmo. Não trair os seus princípios. Não trair os seus valores. Quantos de nós que somos às vezes confrontados pelo mundo para trair nossos princípios e nossos valores, para abrir mão de algo que é importante, que é fundamental na tua vida, em troca de alguma coisa. Lealdade com as pessoas que fazem parte da sua vida, a sua família, os seus irmãos, seus colegas de trabalho, colegas de estudo, seus vizinhos também. A Bíblia diz lá em Provérbios 25:19, que quem é desleal gera desconfiança. Então seja leal. Leal o tempo todo na sua vida, com tudo e com todos, para que você seja uma pessoa confiável. Olha o que diz lá em Provérbios, como o dente quebrado e sem firmeza, assim é a confiança no desleal. Não dá para confiar. Alguém aqui usa dentadura? Não, calma, irmão, não é para levantar a mão, não quero saber, estou perguntando. Aí o dente fica mole, você quer comer aquele torresminho pururuca? Não dá, né? Fica só na vontade.
A Bíblia está dizendo que o desleal é como um dente quebrado ou um dente mole. Não tem firmeza, não dá para confiar. Agora a pessoa leal, ela segue junto até as últimas consequências. Ela vai até o final. Quantos exemplos que a gente tem de amigos que se afastaram quando as coisas não estavam bem. Talvez você tenha vivido alguma experiência assim. Quando surge algum problema, desaparecem e agem como se você fosse uma pessoa desconhecida. Quantos casamentos que acabaram por causa da deslealdade, quando surgiram crises, por exemplo, financeiras. Aí não teve mais lealdade. Tem um exemplo na Bíblia, lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8 e 9. Todos conhecem a história de Ruth, a história de Noemi. Noemi perdeu o seu esposo, seus dois filhos morreram. E ela então reúne as duas noras e dá um conselho para elas. Ela diz assim: vão, retorne para a casa de suas mães. E olha que palavra linda que ela diz para as noras: que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com meus filhos e comigo. Que o Senhor recompense a sua lealdade. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Será que estas palavras foram fáceis de serem ditas por Noemi? Provavelmente não, ela estava enlutada. Perdeu o esposo, perdeu os filhos. Pela lei, as noras estavam livres para seguir o seu caminho, para se casar de novo. E o que seria da vida de Noemi? Voltar para a sua terra, para os seus parentes, sozinha, desamparada. Mas aí uma de suas noras, Ruth, disse para ela o seguinte: não insista comigo que te deixes e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que lindo exemplo de lealdade. O compromisso de Ruth com Noemi cessou quando seu esposo morreu e não havia outro que pudesse remi-la. Mas ela entende que a lealdade estava acima até das convenções naturais. E ela não abandona Noemi, ela decide, irmãos. Eu fico imaginando quantas sogras gostariam de ter uma nora dessa. Leal até o fim. Ela diz assim: olha, aonde você morrer, eu vou morrer. Aonde você for sepultada, eu vou ser sepultada. Cadê o amém das mães aí? Tem uma nora dessa? Né? Não, sogra, conte comigo, lealdade. E aí diz que quando Noemi viu que Ruth de fato estava decidida a acompanhá-la, não insistiu, deixou que ela fosse. E todos nós conhecemos a história de Ruth, bisavó de Jessé, pai de Davi. Agora, por que isso aconteceu? Porque ela foi leal. A lealdade tem recompensa, vale a pena ser leal. Eliseu acompanhou Elias até os últimos dias, aliás, até a última consequência. Ele caminha com Elias quando o tempo está bom, quando o tempo está ruim. A Bíblia diz que quando eles chegam diante do rio Jordão, Elias fica olhando para o Jordão com Eliseu. Os outros profetas ficam tudo de longe. Mas Eliseu estava disposto a ir até o fim. Não é a Bíblia que diz, mas eu imagino que se Elias pisasse no Jordão antes de abrir as águas, Eliseu teria entrado junto. Porque a lealdade dele era uma lealdade sincera. Ele diz: juro pelo Senhor Deus que não o deixarei. Queridos, ser leal, vejam bem, não é criticar, não é murmurar ou acusar quem caminha contigo. Mas ser leal é você estar disposto a ajudar aqueles que o Senhor tem colocado do teu lado. Terceira lição: pessoas leais aprendem com a verdade
e na hora certa se manifestam. Versículo 9. Elias disse para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Qual foi a resposta de Eliseu? Elias, eu não quero muita coisa não. Eu só vou te pedir uma coisa. Olha o que ele pediu: pretensioso, ousado, corajoso, leal, porque a pessoa que é leal não tem vergonha de dizer a verdade. Eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros. Já na versão internacional diz assim: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Ou seja, Elias, você está morrendo, você está indo embora, a gente sempre esteve junto, caminhamos juntos, então eu te peço uma coisa, me permita te suceder. Na Almeida Corrigida diz assim: eu peço que você me dê porção dobrada do teu espírito. Elias, você foi bom, mas me permita ser melhor do que você. Queridos, pessoas leais não têm vergonha de se declarar, de falar a verdade com sinceridade. Em nossa igreja, quantas situações que nós já vivemos e quantas experiências que nós tivemos ao longo desses anos. Talvez muitos de vocês aqui se lembrem de pessoas que nós acolhemos, líderes, pastores que estavam machucados, que vieram porque estavam precisando ser curados. Eu me lembro de um pastor que veio, eu fiquei tão feliz por tê-lo conosco. Eu falei: uau, esse homem vai me ajudar muito, porque era uma pessoa muito inteligente, capaz, experiente. Eu falei: vai ser uma bênção. Mas poucos dias depois, esse irmão começou a criticar a visão da igreja, começou a reclamar de tudo para todos, falar para os irmãos: irmão, como que você vem para a igreja sem gravata, sem paletó? Outros tentaram destruir a nossa imagem, questionando a moral da igreja, de seus líderes. Alguns pareciam bons amigos, não é assim? Na frente, eu ouvi uma palavra uma vez de uma pessoa que falou assim: pastor Aguinaldo é meu amigo. E eu pensei comigo: amigos são aqueles que andam comigo, que carregam o saco de sal comigo nas costas. Amigos são aqueles que choram comigo ou que oram comigo. Amigos não são aqueles que dizem que são aqueles que mostram que são leais. Pessoas que pareciam bons amigos, mas no oculto, quando estavam distantes, semeando contendas e dúvidas entre os irmãos. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para alguns que faltaram por algum motivo também. Graças a Deus que aqui nessa igreja existem pessoas leais que perceberam a deslealdade e não foram influenciados. Se você é uma pessoa que é leal ao Senhor Deus e ao seu ministério, eu gostaria que você aplaudisse o Senhor nesse momento e dissesse: Senhor, muito obrigado pela minha vida. Porque ser leal é sofrível, ser leal é sacrificial, mas ser leal é não se deixar influenciar. Porque quando nós caminhamos juntos em lealdade, nós aprendemos uns com os outros o significado do que é ter caráter. Quando nós caminhamos juntos, vejam bem, eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos. Me perdoem a sinceridade. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas estou dizendo que nós aprendemos a confiar uns nos outros. Nós aprendemos que melhor do que criticar, murmurar, acusar, é orar, ajudar, aconselhar, estender a mão e compreender a fraqueza do seu irmão, porque nós também somos falhos. Nós aprendemos a assimilar as coisas boas que cada um tem. E às vezes quando eu olho para os irmãos, eu confesso diante de Deus, eu não estou interessado
e não tenho tempo para olhar as tuas falhas, porque as tuas virtudes, as suas qualidades são muito maiores e brilham muito mais do que as tuas falhas. Então nós aprendemos a neutralizar aquilo que não faz bem, os defeitos de alguns irmãos, que às vezes são visíveis, de outros não. Nós aprendemos a compreender que quando um de nossos irmãos chega na igreja fragilizado pelo pecado, ao invés de apontar o dedo, a melhor coisa que nós podemos fazer é dar um abraço e ajudá-lo a se reerguer. Então, em nossa amizade, nós descobrimos os valores preciosos que cada um de nós temos, ao invés de focar nas falhas que todos possuímos. É por isso que nós estamos aqui. E é isso que Deus quer da igreja, sabe, lealdade, para poder ter a liberdade de falar com o seu irmão, com a sua irmã, porque o melhor amigo que você pode ter, o melhor líder que você pode ter, o melhor conselheiro que você pode ter, não é aquele que ouve os teus erros, que descobre os teus erros e guarda para no futuro te acusar. Melhor amigo é aquele que com sabedoria te faz perceber teus erros e te ajuda a corrigir sem acusação. Melhor amigo é aquele que se importa com você e faz tudo o que está ao seu alcance para te ajudar. O amigo leal é aquele amigo que você ama todo o tempo, e na angústia, na necessidade, ele é o teu irmão, é o teu ajudador, é o teu companheiro. Algumas pessoas às vezes ainda preferem ser desleais, sabe, trabalhar às vezes nos bastidores, colocar críticas, defeitos, ao invés de ajudar. Tem pessoas, irmãos, que às vezes elas querem ser como Absalão. Qual que é o espírito de Absalão? Nós precisamos eliminar totalmente da nossa vida esse espírito. Absalão queria ser rei. Não tinha problema nenhum, na cadeia sucessória ele era o herdeiro natural de Davi. Mas ele não soube esperar o tempo. Sabe o que ele fazia? Ele ia para a porta do palácio, ficava do lado de fora, e sempre que alguém ia para ter uma audiência com o rei, olha o que Absalão dizia para as pessoas: ah, se eu tivesse competência para ser juiz, para julgar no lugar do rei, ah, se eu pudesse ajudar de alguma maneira, ah, se eu pudesse, eu faria o que você está pedindo. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse questão pedido, poderia me ajudar, diz ele, e eu faria justiça. E aí toda vez que alguém chegava perto de Absalão, para se curvar diante dele, afinal de contas ele era o príncipe herdeiro, ele segurava a pessoa, não deixava a pessoa se abaixar não, se curvar, abraçava, beijava a pessoa e falava: somos iguais. A gente precisa ter cuidado com o espírito de Absalão, que às vezes quer se mostrar igual o solucionador de todos os problemas, que não faz nada além de acusar. Esse é o espírito da deslealdade. O espírito de Absalão é o espírito da deslealdade. Mas Eliseu é diferente. Ele chega para Elias e fala: Elias, eu quero receber 2 vezes mais o espírito, o poder que está em você. Agora vejam bem, ele não pediu algo simples. Se alguém chegasse para mim aqui hoje e falasse assim: pastor, eu quero ser pastor no teu lugar. Olha, se eu tivesse no espírito de Elias, eu ia falar: toma. Mas não, calma, estou brincando. Ah, eu quero ser. Não é algo tão simples assim, irmão. Não é simples. Eu vou te dizer uma coisa, anote isso aí para você não esquecer. O dom do teu irmão não é propriedade dele, é de Deus. O que o teu irmão tem não é dele. Elias não podia dar o que não era dele. Eliseu pediu, se ele falasse: Elias, me dá a sua capa, tudo bem, toma, leva a capa. Mas ele pediu o espírito que estava em Elias. Então vejam bem, se você fizer a vontade de Deus,
Deus pode te abençoar com o mesmo dom que o teu irmão, se você for leal, se agir com lealdade, se for sincero. Deus pode dar o mesmo dom do teu irmão e pode te dar melhor ainda, 2 vezes mais. Paulo disse para Timóteo, lá em Timóteo 3:1 assim, essa palavra é fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Não é errado na igreja desejar ser como o outro. Não é errado na igreja desejar fazer o que o outro faz. O que nós precisamos aprender é ser leais, para chegar no outro e falar: irmão, eu quero ser como você. Em outras palavras, Elias estava dizendo para Eliseu: eu vou te ensinar. Você quer ser profeta como eu? Então fica ligado, porque se você estiver ligado, quando você me ver partindo, você vai receber o que eu tenho. Elias não ficou indignado, Elias aprovou o pedido que Eliseu fez. As pessoas leais não se sentem intimidadas pelo dom do outro. Pessoas leais não invejam o dom dos outros. Pessoas leais aprovam o desejo do outro e ajudam-se mutuamente para que os outros façam mais. Esta é a palavra que eu deixo para vocês. Nós devemos ser leais ao Senhor, e a lealdade significa formar Eliseus, pessoas 2 vezes melhores do que nós. Se um dia eu sair e eu não tiver alguém que esteja melhor do que eu, que seja melhor do que eu não fui um bom Elias. Nós precisamos trabalhar para ser melhor. Mas quem quer ser como Eliseu, precisa também ser leal, estar ao lado de Elias. Os profetas chegaram para Eliseu 3 vezes e disseram para ele: Eliseu, você está sabendo que Elias já era. Se fosse hoje, ia dizer assim: Elias não está mais na mídia. Olha, Elias não está mais pregando. Ninguém mais quer ouvir Elias. Mas qual foi a palavra de Eliseu para os profetas? Eu sei, mas não vamos falar sobre isso. Sabe alguém chegar? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Jovem, você deveria estar pregando no lugar do seu pastor, que seu pastor está ficando meio enfadonho, meio cansado. Eu sei, mas não quero falar sobre isso. Eu vou esperar o tempo. Isso é ser leal. Então Eliseu, ele é leal. Ele diz: eu não quero discutir isso. Eu sei que Elias está velho, eu sei que Elias está cansado, eu sei que Elias vai ser arrebatado. Tudo isso eu sei, mas não interessa. O segredo para Eliseu alcançar o que desejava estava entrelaçado a sua lealdade, caminhar junto com o profeta até o fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero convidar todos aqueles que sentem que são leais ao Senhor, que desejam permanecer leais ao Senhor, para se colocar em pé neste momento. E eu quero te convidar também neste momento para desejar ser melhor do que o teu irmão. Uau! Essa é boa, né? Olhe para o teu irmão, e se você quer ter o dom dele, chega para o teu irmão e fala: eu quero ser melhor do que você, você me ajuda? Eu quero pregar mais do que você está disposto a me ajudar? Quero tocar mais, quero cantar mais, quero visitar mais, quero evangelizar mais do que você. Eu te convido neste momento, para que você seja movido pela lealdade do espírito que teve Eliseu, e que você deseje ser melhor que o teu irmão, e que o teu irmão deseje dar o melhor para você, mas tudo vai depender da sua lealdade.